Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. E aí, pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos aprender um pouco sobre o gramático renascentista Pero de Gandavo e o seu manual Regras que ensinam a maneira de escrever a ortografia da língua portuguesa, que foi publicado no ano de 1574. Mas você sabe o que é o renascentismo? O renascentismo foi um movimento artístico, científico e cultural muito importante, já que abriu as portas para a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A partir daí, os pensamentos medievais não eram mais responsáveis pelo conjunto de valores da sociedade. Agora, os temas artísticos, científicos e culturais entravam numa novíssima era. E essa era é o renascentismo. Nele, as ações humanas eram o que realmente importava. Esse movimento mudou toda a posição que o homem ocupava no mundo. E isso ficou claro principalmente na arte, na cultura e na ciência. E olha, é graças ao renascentismo que vários outros movimentos que conhecemos aqui no Ocidente foram como foram. Mas você deve estar aí se perguntando, e o que o renascentismo tem a ver com a gramática? Foi a partir do renascentismo que as línguas começaram a ser estudadas mais profundamente. Já não se estudava as línguas individualmente e de maneira mais tradicional, com definições genéricas de sujeito e predicado. Agora, os gramáticos analisavam também as diferenças que as línguas tinham entre si e as suas diversas particularidades. É no período renascentista que começam a surgir as cartilhas que ensinam a ler, além das várias gramáticas que começaram a ser publicadas. Aliás, as gramáticas latinas tiveram grande importância para o estudo da sintaxe, tendo como base o estudo da palavra na situação de discurso. Como podemos ver, o renascentismo trouxe a diversidade gramatical. E isso fica bem claro nos escritos do nosso gramático Pero de Gandavo. Mas, peraí, quem foi esse tal de Pero de Gandavo, gente? Pero de Magalhães Gandavo nasceu no ano de 1540 e morreu em 1579. Ele foi um gramático. Na verdade, ele foi um estudioso da língua portuguesa, historiador e cronista do século XVI. Nasceu em Braga, Portugal, e foi autor do primeiro manual ortográfico da língua portuguesa no ano de 1574, que era utilizado para ensinar o português como língua materna e como língua estrangeira. Esse homem foi o primeiro a chamar o Brasil de Brasil, pois antes os outros escritores chamavam essa nossa terra maravilhosa de província de Santa Cruz. Ele também esteve no Brasil entre 1558 e 1572 para trabalhar como ministro da Fazenda da Bahia, ou seja, ele colheu todos os dados possíveis para posteriormente publicar esse manual que vamos analisar no ano de 1574. No capítulo intitulado Do que se põe por parênteses, do livro de Pero de Gandavo, notamos uma explicação bem didática e até mesmo lúdica do autor, quando ele diz que parênteses são meios círculos. Percebemos aí uma pegada bem pedagógica dele, que pensa em não apenas descrever as regras, como vemos acontecer nos manuais atuais, mas também a ensinar o seu uso. Já no capítulo de como se hão de escrever os nomes e os verbos compostos, o ortógrafo Pero de Magalhães explica que todos os nomes e verbos que forem compostos pelas letras A, I, O ou ainda pela sílaba di, terão dobradas a consoante que se segue. Ele mostra exemplos como afirmo, ilustre, ofício e ainda diferente. Ele termina dizendo que da mesma maneira que esse fenômeno ocorre no latim, há de ocorrer também na nova língua criada. Mas, espera aí, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Esse manual de Pero de Gandavo tem uma semelhança grande com a língua espanhola. Quem conhece o espanhol sabe que ainda hoje ocorrem algumas duplicações de consoantes na língua. Isso ocorre porque as duas línguas, o português e o espanhol, foram originadas do latim. Pessoal, é importante deixar claro que esses manuais eles eram produzidos com o objetivo de ensinar de maneira mais dinâmica, que é bem diferente do jeito que conhecemos as gramáticas de hoje em dia, que são muito mais técnicas e extensas. Pero de Gandavo, ressuscita e volta a escrever manuais para a gente? Em seu capítulo das letras super,
o autor já começa excluindo do vale das letras dobradas as letras que não passarão por isso nem em seu início, meio e fim, e ressalta que isso apenas ocorrerá quando isso for pedido pela origem da palavra. Nenhuma adição antes de consoante será escrita com 2 R's, pois isso será considerado um vício. #fica a dica. E ele usa como exemplo a palavra honra, que é escrita apenas com um R. É visto que a confusão acontece com as pessoas quando usam a língua, provavelmente pelo som que o R faz quando é pronunciado, fazendo com que os falantes pensem que é escrita com 2 R's, quando na verdade a palavra possui apenas um. E isso acontece porque um R diante de consoante tem tanta força como o princípio dela. E por isso, acaba sendo desnecessário usar esses 2 R's nela. Vai com calma R diante, chega devagar. E só para não cansar vocês, sabiam que aquela regrinha do M antes de P e B já existia desde aquela época? Pois é, galera, o que os professores cansaram de falar pra gente é da época de Cabral. Eu entendi a referência. No capítulo dos lugares onde se há sempre de seguir M, Pero de Gândavo apresenta a regra da colocação da consoante M, deixando bem claro que ela deve aparecer quando antes das consoantes P, M e B. Diante das demais consoantes do alfabeto, o falante deve optar por N. O autor demonstra, através de exemplos como império, imenso e ambição, como a consoante deve ser utilizada e, nos demais casos, o N deve ser utilizado, porém, sem exemplos dados pelo autor. Então é isso, meu povo. Esperamos que agora vocês tenham uma ideia melhor sobre como se dava o ensino do português quando a língua começou a se consolidar. Quem sabe não começam a criar uma gramática focada nas nossas gírias, hein? Alguém se habilita? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora!